Sejam todos muito bem-vindos ao nosso desafio número 4, onde a gente vai falar sobre o papel das proteínas no emagrecimento, tá? Quem não assistiu aos desafios anteriores ainda está disponível. Se você assistiu e gostou, já encaminhe para o amigo que também precisa dessas dicas, precisa desse norte para o emagrecimento, né? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje é o quarto dia de desafio e vocês já perceberam que o ato de emagrecer não está relacionado só com o ato de comer. A gente precisa trabalhar as emoções, a gente precisa trabalhar o coração para se ter um sucesso no processo de emagrecimento, certo? A espécie humana, ela sempre consumiu proteína, né? E aí, os estudos mostram que quem consome mais carne vive mais, tá? E não tem nenhuma relação do consumo de carne causal da carne com algum tipo de doença. Então, isso é mito. Não tem nada que comprove que consumir carne vai trazer algum malefício. Tem alguma doença relacionada a isso. Olhando para o ponto de vista evolutivo, a espécie ela sempre se alimentou de carne, sempre se alimentou de proteínas. E aí a gente não tinha casos de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de compulsão alimentar, de ansiedade. Então, a gente consegue concluir que atualmente está todo mundo muito doente. Isso é decorrente do baixo consumo das proteínas, de uma alimentação de verdade, né? Então, vamos lá. Quando eu falo comida de verdade, vocês conseguem entender que elas não despertam a vontade de comer, a compulsão, né? Por exemplo, você não perde o controle quando você está comendo ovo. Você come um, dois ovos, se sente saciada, satisfeita. Mas experimenta pegar uma barra de chocolate e comer só um quadradinho. Vê se você consegue. Entende o que eu tô falando? Então, bora começar. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela com vocês. Falar um pouquinho qual o papel da proteína no emagrecimento. Desafio número 4. A proteína ela desempenha um papel importante na preservação da massa muscular durante a perda de peso, além de auxiliar na queima de calorias e promover a saciedade. Como planejar as compras de alimentos? Vocês vão definir um cardápio, planejar as refeições da semana, listar os ingredientes necessários para evitar as compras desnecessárias. Faça uma lista de compras, leia os rótulos dos alimentos, que a gente já conversou lá no desafio sobre a limpeza na despensa, tá? E vamos escolher fontes saudáveis de proteína. Vamos lá. As carnes. Carne vermelha, aves, peixes e frutos do mar são ricos em proteínas e gorduras saudáveis, sendo a base da dieta cetogênica. Ovos, os ovos são uma excelente fonte de proteína e gorduras saudáveis, além de seres versáteis e fáceis de preparar. Os laticínios, tá? Iogurte integral, natural. Quando eu falo do iogurte integral natural, não é aquele que tem os corantes, os sabores, não, tá? Iogurte é apenas de 2 ingredientes. Se você quer saborizar o seu iogurte, coloca aí um maracujá, um morango, não tem problema não, tá? Lembrando que o iogurte tem que ter apenas 2 ingredientes, né? E queijo, são excelentes fontes de proteína. O queijo, quanto mais amarelo e mais duro, melhor, tá? Aí a gente também tem o whey protein e a albumina, que são suplementos proteicos. É uma ótima alternativa para auxiliar a bater a meta proteica, quando a gente não consegue atingir através de alimentação. E também quando você quer variar, dar uma variada, né? Eu, por exemplo, quando quero dar uma variada no meu cardápio, consumo aí um pouquinho de iogurte com whey e tá tudo bem. Quantidade adequada de proteína na dieta cetogênica. Esse é um ponto muito importante, eu quero chamar a atenção para vocês nesse ponto aqui, tá? Que a gente precisa ter uma meta proteica, tá? O consumo da proteína adequado varia de acordo com o peso, nível de atividade física e objetivos individuais. É essencial equilibrar a ingestão de proteínas com a necessidade do corpo. Quando eu falo meta proteica, é sobre a quantidade mínima que você tem que consumir durante o dia, tá? Para não prejudicar aí o seu processo de emagrecimento, seu estado geral de saúde. E como vocês calculam essa meta proteica? Um bom ponto de partida é 1,5 gramas de proteína por cada quilo de peso. Por exemplo, se você pesa 50 quilos, você vai fazer 50 vezes 1,5, que é igual a 75 gramas de proteína no dia. Lembrando que 100 gramas de peito de frango não tem 100 gramas de proteína, tá? 100 gramas de peito de frango tem aí em torno de 30 gramas de proteína. Então, durante o dia, você vai fazendo os cálculozinhos, só sobre meta proteica, que é o que a gente precisa focar bastante. Impacto da proteína na saciedade e metabolismo, né? Saciedade. A proteína ela ajuda a aumentar a sensação de saciedade
reduzindo a fome e o consumo de caloria. Gente, isso é tão verdade que quando eu apliquei a minha dieta carnívora, por isso que é importante bater a meta proteica, porque você se sente tão saciada que você não quer comer. Eu estava fazendo 2 refeições no dia, mas a segunda refeição já não estava aguentando comer, porque eu estava muito cheia. Mas eu tinha que ter consciência sobre a minha meta proteica. Eu tenho que bater a meta proteica. Independente se eu faço 1, 2 ou 3 refeições no dia, a meta proteica ela tem que ser batida, tá? E o metabolismo? A digestão e a absorção de proteínas requerem mais energia, o que pode aumentar aí o gasto calórico total. Conclusão e recomendações. Uma quantidade adequada de proteína é essencial para o sucesso da dieta sem passar fome. Esse é o grande segredo. E o grande erro das pessoas é fazer um déficit calórico, faz aí redução também do consumo de calorias. A gente não precisa passar fome para emagrecer, tá? Escolha fontes saudáveis de proteína, como a gente já falou lá, as opções de proteína para vocês. Ajuste a ingestão de acordo com as necessidades e aproveite os benefícios para o emagrecimento e saúde em geral, né? Então, esse é o nosso quarto desafio. Hoje a gente fala sobre meta proteica, já faz aí o cálculo de vocês. O desafio número 4 é bater meta proteica, tá? Eu espero vocês aqui amanhã para o desafio número 5, que vocês também vão amar.